Começa agora o programa Chegando Junto. Chegando Junto. Com a missão de formar opinião, descomplicando assuntos complexos. Começa agora. Começa agora. Chegando Junto. Quero agradecer a sua companhia e já apresentando toda essa turma que está aqui. Quer falar um pouquinho dos quadros aí, Vila? Posso falar assim de volta. Com muito prazer. A gente vai trazer um tema do dia sempre, o nosso programa vai ser sempre esse, com um tema, onde a gente vai explanar sobre o tema, explicar para o ouvinte todas as informações do tema. E dentro desse quadro haverá um debate e também haverá outros quadros, como utilidade pública, onde a gente dará dicas para os ouvintes sobre direitos que eles possuem e não conhecem, sobre algumas coisas que tem na cidade e a gente não conhece também. Também teremos o quadro Piada Sem Graça, que é um quadro de humor, para quebrar um pouco o gelo do debate. Temos também o quadro Curiosidades e Pérolas do Tema, onde a gente vai abordar assuntos curiosos e engraçados do tema do dia. Maravilha, Vila. Já podemos entrar aqui já no tema do dia? Podemos sim, Divaldo. Então vamos. Chegando Junto. Tema do dia. Em quais escolas estão os melhores alunos no Enem? Então vamos conferir. O levantamento completo foi disponibilizado para consulta nesta sexta-feira, dia 10, portanto ontem, às vésperas da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Vamos ver o que a matéria diz aqui, ó. Um levantamento inédito publicado na revista Veja mapeou quem são e em quais as escolas estão os alunos que costumam figurar no topo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Uma turma de crânios que figura entre 1% das notas mais altas da prova, hein? Às vésperas da segunda etapa da avaliação, que acontece amanhã, dia 12, os dados também trazem uma informação preciosa. Para entrar neste seleto grupo é preciso ter média acima de 701 e 25. O que significa isso, 701 e 25, hein? Seria mais de 70%, é isso? Mais ou menos isso, Divaldo, né? O Wellington vai abordar depois sobre o formato da prova, porque o Enem tem um método próprio de avaliação, né? Certo. Mas o Wellington vai abordar isso depois, mas seria mais ou menos 70%, mas a gente não pode afirmar que seria 70%. Legal. E ainda que aproximadamente 70% de acerto não pareça um patamar tão difícil de atingir, são pouquíssimas as escolas que conseguem emplacar alunos no topo. Segundo o levantamento elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Dados, esses alunos vêm de um universo concentradíssimo de escolas, né? E também 1 em cada 4 estudantes desse 1% saiu de apenas 50 colégios, o que representa apenas 0,1% de todas as instituições de ensino do país. E a gente vê aqui que o IDADOS, esse órgão pesquisador, também confirmou uma incômoda injustiça. As vagas mais cobiçadas do ensino superior vão para os jovens de maior poder aquisitivo. Mais da metade deles tem renda familiar acima de 10 salários mínimos e estudou em colégios, quase todos particulares, localizadas em menos de 10% das cidades brasileiras. A pesquisa e a sua metodologia e a lista das escolas de onde saíram os melhores do país foi divulgada na íntegra nessa sexta-feira, dia 10, no site do IDADOS e pode ser conferida. Então, se você acessar lá a página da Veja ou colocar no Google, você vai conseguir acessar aí os colégios, e esse percentual de jovens, esse 1% de toda a massa daqueles que estão realizando o Enem. Mas, Vila, eu vou abrir um espaço aqui, claro que a gente está falando do Enem, falando dos jovens, e nada melhor do que a gente saber aí a emoção, a adrenalina de quem está realizando o Enem. Gabriel Ramos está por aqui após encerrar o programa. Gabriel, fala pra gente como é que foi a expectativa, a emoção de realizar. Eu sei que quase todos aqui de vocês realizaram o Enem também, mas essa coisa aí do Gabriel já está mais recente. Quantos anos você tem, Gabriel? Tenho 17 anos. Primeiramente, boa tarde a todos que sintonizam aqui no programa Chegando Junto, programa de estreia, trata sobre o tema Enem. E eu tô aqui para contar um pouco como foi, Como foi esse primeiro dia de Enem, como foi
o local, o ambiente, como estava, enfim, tratar... Então como estava lá? Como foi? Assim, se eu tivesse que definir em uma palavra, eu diria que o ambiente é tenso, né? Você percebe que os estudantes estão todos nervosos, eles ficam, sabe, é uma ansiedade até chegar à prova, até sair o resultado, enfim, é uma coisa que eles ficam bem tensos. Você percebe que a perna deles fica meio agitada, eles ficam um pouco agitados nas carteiras, então... E os atrasildos? Os atrasildos é brincadeira, né? A gente fala assim porque sempre existe aí aqueles imprevistos, né? Sim. Mas existe também, provavelmente a maioria perde a hora por falta de responsabilidade mesmo, né, Vitor? Você concorda ou você incorda? Olha, Divaldo, é complicado, né? A gente não sabe qual que foi o caso fortuito ou força maior que fez com que eles perdessem a hora. Mas muitos perdem a hora por mero desleixo também, né? Então é difícil a gente falar, mas eu acho que os estudantes jogam a vida nessa prova, então eu gosto de pensar que eles realmente tiveram alguma força maior para perder esse horário da prova, entendeu? Porque o cara que está esperando o ano inteiro para definir a vida acadêmica dele, cara, perder a hora é brincadeira mesmo. É verdade. E é exatamente isso que faz com que o estudante fique tenso na hora da prova, né? Ele fica nesse radicalismo, assim, se eu for mal na prova, minha vida acabou, sabe? Se eu for bem, eu vou ser bem sucedido, vou ter tudo, e é isso que deixa ele tenso. Agora, Gabriel, me fala o seguinte, essa matéria aqui da Veja, essa pesquisa, está dizendo o seguinte, a maioria dos alunos, né, que conseguem as melhores notas são de colégios particulares, né, ou poder aquisitivo de 9 a 10 salários mínimos, isso significa acima de 10 mil reais, né, Vitor? É em torno de 10 mil reais. Então. Uma renda numa família. Você que veio de escola pública, Gabriel, está ainda na escola pública, qual foi a sua nota, né? Como que você conseguiu aí fazer a simulação das notas nessa primeira fase aí? Então, no gabarito extraoficial que saiu do site Descomplica, eu acertei 55 questões de 90. Eu tenho alguns amigos que estudam em escolas particulares e a média foi 40, por aí. Então acho que depende muito do desenvolvimento de cada aluno. Do empenho, né? Do empenho de cada aluno, entende? Então depende muito da vontade que ele tem, se ele vai atrás. Acho que escola influencia, também influencia, né? Porque uma escola particular ela tende a te cobrar mais, uma escola pública, assim, eu não vou dizer que ela é ruim, ela é boa também para o aluno. Se esforça, só que o aluno ele tem que... Mas você acha que se fosse tão boa, né, os alunos da escola pública que estariam no topo disso 1% disputando lá? Mas é o seguinte, quer falar, Wellington? Esse assunto das escolas privadas terem o maior número de notas altas no Enem até vai ser um dos temas bem polêmicos aqui da nossa discussão, que algumas vezes escolas acabam usando isso como um selo, como um mérito. Então se preocupam mais em passar os seus alunos no Enem do que realmente ensinar a matéria para eles. Talvez acabe se tornando um aprendizado mais sintético e a pessoa não consiga conciliar e associar toda aquela matéria ao dia a dia. Assim, não quer dizer, o que você está falando não quer dizer que a mesma rotina de um aluno da escola particular ou da escola pública deixa de ser diferente, é isso? São ambientes diferentes, né? Mas algumas vezes escolas particulares podem usar esse fator de que seus alunos têm uma condição melhor, uma estrutura melhor para acabar se promovendo em relação a isso. E o conteúdo? O que você acha? Você que viveu, eu acredito que você viveu esses ambientes. Já vivi os dois ambientes. Realmente, na época que eu estudava em escola particular, notava-se que o conteúdo era mais cobrado, era mais adiantado. E mesmo quando eu passei para a escola pública, consegui perceber muitos alunos de escolas particulares tendo uma estranheza ao chegar na escola pública de não encontrar o ponto em que tinha parado seus estudos, ter que regredir um pouco. Então, sem dúvida, o ensino da escola pública é um pouco mais defasado, sim. Legal. Gabriel, vamos encerrando aqui a sua participação. Seguinte, o jovem hoje, você falou assim, depende muito do empenho, o que o jovem vai fazer, aproveitar o tempo.
por exemplo, quais os recursos que você usou, como é que você... Porque 55 aí nessa primeira fase é uma nota relativamente boa, né? Então, quais os mecanismos, como é que você se preparou, sendo de escola pública? Então, eu assistia bastante videoaula, sabe, falando sobre o tema, falando sobre os assuntos que iriam cair no Enem. Então foi mais um estudo particular. Eu usava aplicativos como Jack Game, que é uma plataforma em que você escolhe a matéria que você quer estudar e aí eles te passam uma videoaula, te passam um exercício depois. A plataforma é grátis. Mas enfim, tem uma série de formas, né? Tem um aplicativo que eu vi você usando lá? É o Jack Games. Jack Games? Jack Games. É muito bom. Conhece? Já ouviu falar, já? Não conheço, Ivaldo. Na minha época, quando eu fiz o Enem, a internet assim, não era tão avançada assim. E engraçado, não faz tanto tempo. Assim, minha época dá a impressão que o vírus... Eu fiz em 2010, Ivaldo. Eu posso dizer que fiquei nesse seleto grupo, então, dos 701 aí. Né? Dos 5% que você citou no início do programa. Por isso que vocês estão aqui hoje no rádio, né? Tem certeza que vocês estão no lugar certo? Mas legal. Então é uma coisa, assim, o estudo particular é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Você está na sua casa, você está sem ter o que fazer, a melhor coisa é você abrir uma videoaula e começar a assistir para a preparação do Enem, sabe? Na verdade, assim, pode ser tanto da escola particular quanto da escola pública, pode usufruir dessa tecnologia, né? Então, quer dizer, ao invés de desperdiçar o tempo, né, ficar vendo uma série de coisas aí enchendo linguiça, aproveitar bem o tempo, porque você tem o YouTube, você tem esses aplicativos, né, tem muitas aulas boas. São recursos, né, que a internet te disponibiliza para estudar, que antigamente não tinha, né? E vai dar vontade mesmo, né? Hoje em dia, os alunos, eles conseguem, eles têm um acesso muito maior ao mundo acadêmico, né? Através do Google, através, sei lá, você faz uma pesquisa, o Google te dá 3 milhões de páginas para você acessar, então você consegue ter um conhecimento, sabe, você consegue conhecer encontrar aquilo que você tem acesso, entende? Tá muito mais difícil, tá muito mais fácil, aliás, que antigamente, né? Que era muito mais difícil, você tinha que pegar um livro, ficar estudando, ficar olhando, na biblioteca, eu lembro. Aí eu vou falar da minha época, na década de 80, eu sou o único dinossauro aqui, viu? Mas na década de 80 eu lembro que eu morava na cidade de Santo André e eu tinha que pegar um ônibus, um metrô e um outro ônibus para ir na biblioteca de São Paulo para fazer um trabalho, cara. Pois é. E o ensino era bem mais forte, os professores eram bem preparados. Bom, Gabriel, obrigado aí, viu, pela sua participação. Precisando, estamos às ordens. Boa sorte amanhã, hein? Obrigado. E amanhã matemática. Matemática, né? A gente vai mandar O Gabriel tá na área dele, Gabriel, deixa eu falar com o Reinaldo também. Valeu, obrigado. Valeu. Reinaldo Soares, e a sua área, Reinaldo? Faço engenharia civil também. Engenharia civil, qual a sua idade, Reinaldo? Tenho 19 anos. 19 anos, né? Praticamente um bebê que está aqui. Se a gente não estiver bem infiltrado, bem sintonizado com o que está acontecendo, às vezes a gente pode perder uma oportunidade, né, olha? Até isso que eu ia comentar, finalizando aqui esse assunto de recursos adicionais para estudar, né? Hoje em dia, apesar de a gente ter muitos recursos online, por exemplo, a gente vê dois pontos aí, um ponto ruim e um ponto bom. O ponto ruim é que nota-se que o ensino, a escola, ainda está um pouquinho atrasado e não insere esses recursos no aprendizado do aluno dia a dia. E um ponto bom é que o aluno tem que ter a própria iniciativa e tem que ter força de vontade para correr atrás disso. A maioria na área da educação oferecendo aí, né, de bandeja, de baseada, os cursos, né, de EAD à distância, né? Então isso aí barateou muito, acabou, vamos dizer assim, triplicando ou quadriplicando o número de matrículas em escolas e faculdades privadas, né? E você acha que essa qualidade, a qualidade do ensino também, isso daí influencia muito, né? Porque tem gente que fala, ensino à distância, quer dizer, você fica muito mais distante ainda da pessoa. Será que ele está perto do jovem ou está cada vez mais distante? Olha, Edivaldo, tudo depende da pessoa, essa é uma questão personalíssima.
EAD, que é o ensino à distância, pode ser uma ferramenta muito útil para aquele profissional, aquela pessoa que quer se graduar e não tem tempo, trabalha o tempo todo, tem família. Então isso dá muita oportunidade para as pessoas que não têm essa oportunidade, que nem a gente, de pegar uma van todo dia para Sorocaba estudar e ficar um tempo lá e não ter essa disponibilidade de tempo. Então a EAD ajuda muito. Tudo depende do aluno. A escola quem faz o aluno, a universidade quem faz o aluno. Se o aluno se empenhar, é óbvio que os resultados vão ser maiores. Por exemplo, a gente agora está falando da internet, as ferramentas, mas o Wellington abordou os pontos positivos e os negativos. Mas isso quem que escolhe, quem que faz uso disso? Isso depende do aluno. Então eu não acredito que o aluno está mais distante, ele está distante da instituição, da sede da instituição, mas não a distância do ensino. Se for um ensino de qualidade e ele se empenhar, ele está próximo também do ensino. Legal, é isso aí. Tenho certeza que o problema está aí e pode ser facilmente resolvido. A questão é a leitura, né, de a gente se aprofundar no assunto, não ficar tão superficial. Por quê? A gente, por exemplo, abre, na hora que liga o computador ou você está no seu smartphone, muitas coisas acabam tirando a concentração, né? Tirando o foco. De repente você já recebe ali um sinal do WhatsApp e você está naquele estudo, lendo a matéria, fazendo aquela pesquisa, né? Você encontra até aquilo que você precisa e daqui a pouco, se desfaz, não é, Ué? É isso aí. Ele já perdeu o foco, o ritmo. Então é uma coisa assim, meio de você ficar híbrido, né, naquilo que você tem que fazer. As suas metas, os seus objetivos. Como a gente está com muito acesso à informação, como o Gabriel mencionou, você faz uma pesquisa no Google, ele te dá 3.000 respostas de páginas que dentro de cada uma vai ter milhões de itens para você procurar. Então, além de você buscar outras alternativas para o ensino, você tem que buscar alternativas de qualidade. Porque de nada adianta um amontoado de informação sem estrutura, sem um passo a passo, sem uma continuidade. Então, eu acredito que o aluno, quando vai buscar essas ferramentas online, no ensino presencial já é assim, a gente tenta buscar uma escola que seja referência no município ou no estado, que tenha boas indicações de professores e ex-alunos. Então, no recurso virtual, acaba sendo a mesma coisa. Você tem que buscar recursos de qualidade, canais de qualidade. E aí, o principal ponto para se atentar é os professores e pessoas que estão por trás estão coordenando esses recursos, né? Sempre que possível, olhar a graduação desse tipo de pessoa, olhar o currículo dele, para saber que aquele tema está sendo abordado por um profissional, uma pessoa que realmente entende do assunto, né? Maravilha, é isso mesmo. E assim, quando eu começar a estudar, né? Ter aula, como já dizia aí o grande professor Luigi, ter aula é uma coisa, estudar é outra. Você não vai para a escola estudar, você vai para a escola ter aula. Estudar é uma coisa pessoal e individual. É o programa chegando junto, estreando hoje aqui pelas ondas da Estúdio FM 104.9, a mais ouvida da cidade. E a gente está aqui com Willer Mendes, Wellington Rodrigues, Reinaldo Soares e daqui a pouquinho o Júlio Augusto também são os integrantes, produtores e apresentadores, debatedores dos assuntos. E tem muito mais por aí, viu? Hoje nós estamos falando do Enem, que é a notícia do momento, o fato do momento. Vai ajudar você, jovens. Também estaremos trazendo dicas ainda até as 2 da tarde. Quero agradecer, né, àqueles que estão apoiando este programa. Primeiramente a toda a direção da Estúdio FM, abrindo espaços, concedendo toda a estrutura, que a gente pudesse fazer este programa, este modelo de programa. Agradecendo ao Fio, presidente da rádio, também especialmente ao Eduardo Miranda, o jovem Eduardo Miranda, que está conosco aqui também na direção da Estúdio FM. E a sua participação também. Quem também está apoiando é Stop Burger. Alô, Stop Burger, é o Diego, né? É o Diego, proprietário da Stop Burger. Alô, Diego, obrigado, um grande abraço, né? Sempre junto com a gente aí. E ele também concedeu aí um delicioso lanche, um sanduíche surpresa para você deliciar hoje lá na Stop Burger. Obrigado, um grande abraço também. Quero agradecer ao grande Jorge Lange, também atento com a gente, sempre
prestigiando, sempre apoiando a juventude aí, aqui na cidade. Abraço, Jorge. Obrigado aí pelos equipamentos, hein? E quem está participando aí online, Vila? A gente tem bastante gente participando aqui pelo WhatsApp, Divaldo. A gente tem o Rafael Augusto, que é o Rafael da gráfica Graficel. Um abraço também a Rafael, ao Miguel, grande jornalista, grande comunicador Miguel. Um abraço, Rafael. Um abraço, Miguel. Também temos o Rafael de Oliveira. O Rafael está comentando aqui, ó. Quando eu fiz o Enem em 2008, na época ele só servia apenas para avaliar o ensino médio. Eu não tinha direito à bolsa nem nada. Tô me sentindo um idoso ouvindo o programa. Que é isso? Para, meu. Agora que ela falou do Júnior, ele chegou. Que é isso, Rafael? Você tem um futuro gigantesco, brilhante pela frente aí. Um abraço. Obrigado por estar com a gente aí, Rafael. Você é um grande talento, viu, cara? Também temos o Ramon Martins. E aí, o sorteio já foi? Rodrigo Duarte também. O bicho acordou com fome, né? Acordou agora, quer a janelinha do busão, né? Chega atrasado e ainda quer pegar o lanche. Mas tá concorrendo. Temos também o Ira Cardoso, que é um grande amigo nosso lá do Aras do Sul, que você conhece bem também. Sim, com certeza. Um abraço, Ira. Temos o pessoal, a Giovana Franco, lá de Tatuí, que está acompanhando online pelo site da Estúdio FM. Que legal. Temos também a Vanessa, lá de Sorocaba, que está acompanhando também pelo Estúdio FM. Que legal, ó. www.estudioFMCL.com.br. Quem é a Vanessa? Vanessa, lá de Sorocaba. Um abraço, Vanessa. É da Uniso também? É da Uniso também. Um abraço a todos aí do campus da Uniso. Também temos o Everton Militão, que é da banda Paranoia, agora PRN, lá de Porangaba. Logo vão tocar sua música aí, Everton. Fica de olho na programação aí que logo vai tocar. Já está na ponta da agulha, como diziam os mais antigos, mas já está aqui na ponta da mesa, né? Também Rodrigo Duarte. E por enquanto tem mais gente participando. Tem mais gente, a gente vai falando. Mas um grande aí. abraço, a gente vai falando durante a programação. Legal, 3246-3078, você pode ligar aqui e participar, dar a sua opinião. Nosso WhatsApp 996074974. Miller, vamos continuando aqui com o debate e vamos falar um pouco sobre a origem, né? O Rafael até fez uma observação legal, né? O Enem, a gente percebe que ele também é dinâmico, né? Umas certas mudanças. E agora, se eu não me engano, no mês de abril de 2017, foi lançado no Diário Oficial as mudanças do Enem. Então, se a gente não se atualizar, a gente acaba trazendo informações, né, errôneas aí. Por exemplo, o Enem, né, a nota do Enem não serve mais para a conclusão do ensino médio. Não, agora é usado em Enseja. E tem gente que nem sabia, né? Que não servia também, né, antigamente. Mas infelizmente, essa foi uma informação que foi pouco divulgada, né? Agora quem quiser concluir o ensino médio através de uma prova tem que fazer outra prova, né? Não o Enem. Chamada Enseja. Vamos falar para o Júlio Augusto aqui, dar o boa tarde para o pessoal. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Edivaldo? Boa tarde. Puxa a cadeira, senta aí com a gente. Boa tarde. Com licença. Daqui a pouco o cara começa o programa e sai com um lordose aqui, tá envergadão e tal, aquela coisa toda. Não, e você sabe que lordose é um grande problema para o jovem, de tanto ficar sentado na frente do computador, né? E aí enverga a coluna. E fazendo outras coisas também. E aí, Julião, como é que tá? E a expectativa do programa? Eu sei que você estava com compromisso, por isso que você chegou agora, né? Sim, eu estava com compromisso, consegui chegar a tempo. Olha, Edivaldo, eu estou muito animado com o programa, viu? Que legal. Pra ser bem sincero com você. Que bom. Veio ouvindo no rádio do carro, não? Vim, com certeza. Você sentiu, o que você sentiu do outro lado do carro? Você deu uma emoção, você falou, puxa vida, eu tenho que me apaixonar cada vez mais pelo Vila e pelo Everton? Aí não promete? Por eles não, mas pelo programa com certeza, né? Saiu bem, rapaz. Saiu bem. Júlio, sua profissão, você é formado em comércio exterior, né? Isso, estou me formando agora, né, em comércio exterior e pretendo atuar na área, viu? Legal. Então já está junto com a gente aí. Vamos lá. A origem, Vila, do Enem. Vamos lá. O Enem teve origem, Edivaldo, em 1998. Quem criou o Enem? O MEC, Ministério da Educação e Cultura. Qual que era o intuito do Enem na época? Era igual o Rafael já falou no comentário dele que ele fez aqui. O intuito do Enem era avaliar o rendimento do aluno ao fim da educação básica. Daí, em 2009, começaram a lançar alguns programas. Mas vou deixar específico alguns dados aqui. 2001, quando o Enem não era obrigatório,
e também não tinha essa função de vestibular que nem tem agora, só teve 157 mil inscritos, porque não era obrigatório, ainda não é obrigatório na verdade, né? Só que como não tinha muitos privilégios para quem fazia o Enem, não tinha essas opções, essas oportunidades, então poucos se inscreviam. Em 2004 começaram a utilizar a nota do Enem no ProUni, no Programa Universidade para Todos. Daí é onde foi a grande mudança. Aí nesse ano a gente já superou 4 milhões de inscritos. Certo. E a mudança assim maior assim que houve 4 milhões você fala nessa em 2004. Em 2004, quando começou a aplicar o ProUni. Então veja a diferença, de 2001, 157 mil, para 2004, 4 milhões, por quê? O jovem começou a se atentar à oportunidade que o Enem estava dando. Sim. Então, em 2009, começou aí a busca e a dramatização, que nem o Gabriel falou, de jogar a vida no Enem, SISU. Sistema Unificado de Seleção para a Universidade Pública. Então, o que acontece? No SISU, em 2004, teve 4 milhões e 100 mil inscritos. Em 2009, quer dizer. Em 2009, 4 milhões e 100 mil inscritos para o SISU. E daí, em 2013, a gente teve a participação do programa Ciência Sem Fronteiras, tá? Em 2014, houve 8 milhões e 700 mil, foi o primeiro recorde do Enem, em 2014. Só que foi quebrado logo 2 anos após, em 2016, por 9 milhões e 276 mil inscritos. Nesse ano, Divaldo, 2017, 6 milhões e 700 mil inscritos. Só que um dado importante aí, desses 6 milhões, mais de 2 milhões de inscritos fizeram a prova, não fizeram a prova. 2 milhões, de 6 milhões de inscritos, 2 milhões não fizeram a prova. E 273 inscritos foram eliminados por não cumprir o edital. Certo. Tá, então recapitulando para o ouvinte, o Enem foi criado em 1998. O Enem é o maior vestibular do Brasil. Hoje ele tem a função de vestibular. E o segundo maior do mundo. Adivinha, ele fica atrás de quem? Você adivinha? Atrás, será que, bom, aí os países e tal... Vamos lá, será que por é lógica. Estados Unidos? Não. Não? Da China, de volta. Da China. A China também aplica aí o Exame Nacional do Ensino Médio. É chamado Gaokao. O quê? Gaokao. O cara foi aprender chinês para fazer o programa. Dada a diferença de população de 1 bilhão 379 milhões na China e 207 milhões e 700 mil habitantes aqui, a gente ficar em segundo lugar não é um dado ruim não, né? Não é pela quantidade de gente, pela população da China, né? Que ultrapassa aí 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Ultrapassou, tá quase chegando a 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É gente pra caramba. E será, Wellington, que houve assim, uma evolução na educação, depois da origem do Enem? O que você acha? A gente consegue perceber que o Ministério da Educação, independente de partido político que esteja no comando do Brasil, mas o Ministério da Educação vem a cada ano melhorando esse exame, né? Como o Guilherme mencionou, em 2009 foi a mudança mais significativa, que a grande parte das faculdades e universidades começaram a usar ele como vestibular. E a gente pode ver que a cada ano vem surgindo uma nova oportunidade. Esse dado que você levantou, que hoje o Enem não serve mais para o certificado do ensino médio, talvez a retirada disso seja até algo benéfico. Então, cada mudança dá para notar que é bem planejada, é bem estruturada, para que os jovens tenham cada vez mais oportunidades e o exame seja cada vez mais abrangente. Sem dúvida, porque a gente fala assim, poxa, o jovem, quer dizer, na verdade ele tem que ser maior de idade, né? Teria que ser maior de idade para obter uma nota e concluir o ensino médio. O cara começou lá a estudar o primeiro ano do ensino médio, vai lá, faz o Enem, consegue a nota, significa que ele tem um QI relativamente bom, mas ele não transitou pelas disciplinas, né? Toda a estrutura da escola é bastante importante, né? Não só o conhecimento. Claro que uma pessoa no primeiro ano do ensino médio que consegue uma pontuação no Enem suficiente para obter um certificado, ela não pode ser desprezada, dado o autodidatismo dela, né? Exatamente. Que é
infelizmente, E é uma coisa que esforço falta. e talvez Sim. até melhor do que se tivesse Exato. propriamente cumprindo a... Exato. Mas essa questão ela vinha mais para suprir com o público principal, né, para suprir aquelas pessoas que tiveram que sair da escola e querem retomar os estudos, querem entrar na faculdade, mas ainda não tinham concluído o ensino médio. Porém, saiu do Enem essa opção, mas não foi excluída. A pessoa ainda pode fazer o INSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Então ela ainda conta com essa oportunidade. Acho muito interessante essa prova aí, Valdo, porque faz com que as pessoas voltem a estudar e cada vez mais o mercado de trabalho está exigindo a conclusão do ensino médio, essa formação básica, e a gente tem essa prova da oportunidade para as pessoas, né, voltarem. É verdade. Eu vejo assim, que falta pouca coisa para o Brasil, na área da educação, atingir realmente, né, os seus objetivos, atingir a finalidade. A gente vê o resultado do PISA. PISA é aquele órgão, né, que mede, né, que faz análise e tal, para saber nos países quais o nível, né, da educação. Infelizmente o Brasil ainda está entre os últimos, né, e já por algumas décadas aí. Né. Mas a gente não vê que é por falta da competência dos jovens, né, não é falta de vontade. Realmente ainda é uma coisa administrativa, uma coisa que passa a ser política, né, de gerenciamento de recursos, até mesmo daqueles que estão por trás, né, da instituição, do ministério, fazer com que, brigar por esses recursos e fazer com que o jovem tenha um acesso, melhorar as instituições de ensino. É isso que está faltando. A gente vê, às vezes, a dificuldade, a discrepância social de um jovem, por exemplo, está no Nordeste, no sertão do Nordeste. Poxa, ele consegue se tornar um gênio, ele se apresenta na sociedade como um grande matemático. Isso acontece aqui no Brasil. Isso é um sinal de que vale a pena envolver mais os esforços, né? Tem também a questão da valorização do educador também, né, Edivaldo? Hoje, sem dúvida. Hoje o educador é muito desvalorizado no Brasil. A gente só vai, usando a Finlândia como exemplo... Que é o primeiro lugar, né? Exatamente. Até o Reinaldo me mandou um vídeo um dia desses, eu estava vendo de madrugada um vídeo muito interessante, falando que a Finlândia só começou a funcionar depois que começou a valorizar o professor. O professor começou a ter obrigatoriedade em uma pós-graduação, um mestrado, só que todo mundo agora quer ser professor lá porque o salário é astronômico. Onde no Brasil não tem. Um pouco do problema no estudo. Reinaldo, o Willer falou aí sobre a origem do Enem e já citou os países, né? Qual é o formato que o Brasil, digamos assim, assumiu, né, o Enem, o exame do Enem? Assim, tem vários Fala países. mais pertinho. Tem vários países que, assim como o Brasil, aplicam o exame nacional. Por exemplo, a China, que o Willer citou aí, né? Exatamente. Só que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, a China, assim como o Enem, a prova é anual. Os alunos têm 9 horas em 2 dias para resolver as questões, sendo as literatura chinesa, matemática e língua inglesa. Ao contrário do que acontece no Brasil, onde as universidades públicas realizam vestibulares ainda, o Gaokao é a única maneira dos jovens chineses entrarem na universidade. É a única. Ainda mais valorizado. Sim. Ainda mais com o Enem. Ainda as faculdades ainda, públicas e privadas ainda fazem os vestibulares. Lá na China não, é só esse exame que a gente falou. Por isso, a nota do exame é fundamental para o futuro acadêmico dos alunos. Sim, sim. O rendimento, né? Sim. É citado. Finlândia, China, Japão, esses que figuram aí nos primeiros lugares, eles adotaram praticamente o mesmo método do ensino, né? Então, é aquela coisa, eles recebem uma determinada disciplina, por exemplo, no horário da manhã, e depois eles passam a pesquisar em laboratório, aí eles fazem um estudo, né? E alguns até na própria casa, é o método. Você vai lá, recebe aulas. Receber as aulas, receber aquele conteúdo, não quer dizer que você está estudando, você está tendo a aula. E depois trabalhar em cima dessa matéria.
tem muita coisa aí que a própria ciência já está dizendo com relação a isso. Muitas coisas do passado na escola, que seria escrever manualmente, é uma das condições, situações com que o jovem consegue registrar esse conhecimento. Né? Não é o decoreba. Né? Pode falar. Esse ponto que você tocou, Edivaldo, se a gente for analisar uma grade curricular hoje, vou dar o exemplo do meu curso, Engenharia Civil. A grade curricular do meu curso hoje, comparado com grandes faculdades mundiais, Harvard, por exemplo, é mínima a diferença. A grande diferença deles é que eles passam do período de ter aula para outras atividades extra-classe. Exatamente. Aí que está a questão, né? E você não pode acabar usando o espaço da escola, permanecendo na escola ocioso. É que é o grande responsável por coordenar toda essa prova e organizar para que o Enem funcione. Só que ele não consegue, ele não faz isso sozinho, né? Ele usa de outros órgãos, outras instituições dentro dele para fazer acontecer o Enem. Dado que é a prova mais longa do Brasil e para muita gente é a grande prova decisiva, né, para o futuro, para a carreira, ele tem que se cercar de vários braços, digamos assim, para conseguir fazer acontecer com qualidade essa prova, né? A gente pode dividir, na verdade, essa fase em 2 pontos, a elaboração e a correção, que são os mais críticos. Na elaboração, quem é o responsável é o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O que ele faz, basicamente? Antes da prova, ele realiza pré-testes com perguntas relacionadas ao ensino médio, que são feitas por professores de universidades públicas e privadas. Esses pré-testes, essas perguntas, né, são passadas para estudantes do ensino médio responderem, só que são feitas de forma sigilosa, porque é como se fosse uma pesquisa, um levantamento para definir o grau de dificuldade das perguntas. Então, os estudantes não podem saber que estão respondendo perguntas que podem ser usadas para o Enem, para não acabar contaminando os dados dessa pesquisa, né? E após testado isso, provavelmente eles inserem dentro de outras provas, como o SAESP, Olimpíadas de Matemática, de Português, mas de forma sigilosa, né? É um processo bem interno do INEP. E depois de fazer essa pré-seleção, essas questões elas vão para um banco de dados chamado Banco Nacional de Itens, que hoje tem assim, por base de 10 mil questões. Então é material pra caramba para a elaboração do Enem, né? E, por fim, essas questões, eles selecionam 45 questões de cada uma das áreas de conhecimento do Enem, resultando nas 180, né? E classificam elas de acordo com a taxa de acertos e o conteúdo, classificando elas em fácil, médio e difíceis. Legal, isso é Por isso importante. que eu falei aquela hora para você, Edivaldo, que uma nota de 700 não pode ser encarada como 70% da prova, porque eles têm essa taxa de média, fácil e difícil. E tem também a questão do enredo da prova, né, Wellington? Isso, o INEP também é responsável também pelo tema da redação, né, que é definido alguns meses antes de acontecer a prova. Mas a gente vai falar mais na sequência do tempo do cronograma. Chegando junto, curiosidades. Tem uma curiosidade muito interessante aqui sobre o Enem, é que desde 2014 é possível que os candidatos transexuais e travestis coloquem seus nomes sociais nas inscrições. O número de pedidos desse gênero cresce a cada ano. Quando aprovada, a média foram efetuadas 102 pedidos para o uso do nome social. Já em 2016 foram 407 pedidos, ou seja, 4 vezes mais. Vamos ver esse ano, né? Chegando junto, tema do dia. É o formato da prova, né, Wellington? Isso, vamos entrar um pouquinho no formato da prova. Uma coisa interessante aqui é que a prova ela começa a ser feita 5 a 6 meses antes da aplicação. Por que isso é bom? Porque em temas como a redação ou perguntas de assuntos atuais, a pessoa tem que se atentar a estudar no semestre anterior, praticamente, da aplicação da prova. Muitas vezes acontece uma notícia bombástica ou um acontecimento muito importante perto da aplicação
E o jovem se atenta a estudar isso, achando que vai cair com o tema, mas na verdade a prova já está feita, né? Então é interessante começar os estudos desses temas atuais um pouco antes. A prova em si, ela tem, conforme eu mencionei, né, ela é feita aquele pré-teste com as perguntas e depois de selecionada, ela é constituída de 180 questões, sendo em quatro divisões: matemática, ciências naturais, ciências humanas e linguagem. Além disso, com a redação também. Essas perguntas selecionadas, eles selecionam 45 perguntas de cada uma dessas áreas de conhecimento e mesclam elas de acordo com o grau de dificuldade. Em todas as áreas de conhecimento são aplicadas 25% de perguntas do nível fácil, 50% do nível médio e 25% do nível difícil. Por que isso é interessante? Na hora da correção da prova, se você comparar duas pessoas com o mesmo número de acerto, dificilmente elas vão ter a mesma nota, porque o peso de cada pergunta vai influenciar diretamente na nota final. Eu estava analisando aí uma questão, que é o seguinte: se o sujeito chegar lá para fazer a prova do Enem, assinar o nome e não responder nada, ele tem uma pontuação. Exato, porque acho que é 300 pontos, ele já pega sem fazer nada. Exato, não tem nota nula ou zero no Enem, porque a menor nota equivale a um pouco abaixo da pergunta mais fácil. E a pergunta extremamente fácil seria aquelas que são acertadas 100% das vezes nos pré-testes. Sim. Mas eles já trabalham em cima disso, retirando essas perguntas. Então, perguntas que têm muita taxa de acerto ou muita taxa de erros, eles já retiram e não selecionam por Enem. Por isso, não tem como tirar zero, mesmo que a pessoa só preencha o nome. E tem outra coisa também, né? Tem a questão da pontuação, que eles analisam quais as perguntas mais difíceis, não é isso? Sim. Então, as perguntas mais difíceis, se elas forem respondidas, mesmo que seja uma quantidade menor daquelas de acerto das perguntas mais fáceis, a pontuação com as mais difíceis é muito maior, né? Exato. Na verdade, esse é um ponto legal, mas é um ponto para se atentar também, porque eles não corrigem somente acertos. O peso das perguntas também está atrelado à coerência das respostas. O que isso quer dizer? Se você acertar muitas perguntas do nível difícil e errar muitas perguntas do nível fácil, eles começam a ter uma margem de consideração que foi por chute. Então, a ideia, ou seja, você tem que se preparar para conseguir responder todas as perguntas da prova. Mas é interessante, se a gente tivesse como medir isso antes da prova, seria interessante se preparar para as mais fáceis e médias, principalmente, que elas são o que representam a maior concentração da prova. E se você acertar as difíceis, vai considerar como coerente. Coerente, bem explicado. Agora eu vou entrar num negócio aqui para todo mundo participar, hein? É válido o chute? Porque eu estou vendo até tem professores dando estatísticas, né? Ensinando e dando aqueles macetes ali do técnica do chute. O chute, técnicas do chute. Aí vai lá, olha, você analisa porque é assim, assado, eles fazem isso. Quer dizer, ele tira um véu, né, para você consegue enxergar o que o INEP está desenvolvendo ali e qual é a metodologia deles. É válido? Vocês acham válido? Eu quero a opinião de todo mundo. O chute. Então, Edivaldo, a questão do chute é o seguinte: o INEP também se adapta a essa mudança que eles vivem mudando para que essa técnica também não seja totalmente efetiva. A técnica do chute é válida sim, Edivaldo, porque vai chegar momentos em que o aluno, mesmo por mais preparado que esteja, terá algumas dúvidas. Então o correto seria ele ter pelo menos uma técnica para chutar de forma coerente. Mas agora basear a prova numa técnica do chute, daí eu não acho válido. Não. Daí é coisa de gente despreparado, né? Porque, né, Júlio, existe aquela questão de quando você está analisando a prova, lendo e saber qual a resposta certa que você deve assinalar. Na verdade, você não está chutando, você está fazendo por eliminação. Você está eliminando aquelas que não são
as verdadeiras, né? As corretas, para chegar àquela que é correta. Isso não é chute, né? Isso mesmo, Edivaldo. Eu até ia comentar sobre isso agora. No meu ponto de vista, a eliminação seria uma das melhores opções quando você não tem certeza absoluta de qual você quer marcar. Porém, eu concordo totalmente com o Willer que você só deve fazer isso em último caso. Certo. Porque, de repente, assim, se você sabe que as perguntas, ali eles estão dando um detalhe aqui, né? As perguntas que o aluno não sabe, o jovem não sabe, o INEP já coloca questões sabendo que o nível, né, o nível de entendimento, de escolaridade daquele jovem não atinge, por exemplo, o nível superior. Isso eu já vi muito. Eles colocarem perguntas aí em vestibular, o nível do jovem de ensino médio coloca no segundo ano de um determinado curso da universidade. Ele não vai saber, ele não chegou até aquele dado momento. Então eles sabem, eles manipulam, eles sabem que ele não vai acertar. Aí vem, né, a questão, coloca a letra A. Coloca a letra A porque sabe que aquela questão ele não vai saber, então a resposta certa vai ser A. Vamos saber quem que é o espertalhão que vai chegar lá e... Quer dizer, são caminhos assim para tirar vantagem, né? Não, é complicado. O INEP tem que prestar bem atenção na hora de fazer essa prova, preparar essa prova, para não fazer esse tipo de pergunta, porque eu acho uma pergunta desonesta. Perguntas capciosas em prova, para mim, não avaliam o conhecimento do aluno, entendeu? São perguntas desonestas. Eu acho que as perguntas têm que ser claras e objetivas, para que o aluno desenvolva também o conhecimento técnico e demonstre o conhecimento teórico nas questões. Eu acho importante, sim, ter perguntas de nível difícil, porque o exame não é para... O exame não vem para nivelar, né? Ele vem para distinguir os conhecimentos das pessoas. Então, acredito que existam perguntas, sim, que fujam um pouco do ensino contemplado no ensino médio, mas a grande parte dessas perguntas difíceis já são elaboradas com base em matérias que teoricamente deveriam ser passadas no ensino médio, né? Existem alguns cursinhos, né? Os cursos, o próprio preparatório, que por sinal muito caro também, né, em determinadas instituições. Eles já estão preparando esses jovens para encarar sabendo também, né? Tem um certo nível ali que eles avançam um pouquinho. Então, inclusive, até eu estudei num cursinho muito bom, concedido pela USP, né? Para jovens de baixa renda, chamado a Poli, cursinho da Poli, não sei se você já ouviu falar. E eram professores da USP, então eles conseguiam fazer o jovem alcançar esse nível e eles mesmos lá falavam, olha, está caindo vestibular, perguntas e até segundo ano em determinada área. E ali eles vinham dar conteúdo. Então isso depende muito do sucesso, né? Sim. Chegando junto, utilidade pública. Willer Mendes. Hoje, ouvintes, a gente na utilidade pública trouxe uma questão de direito defesa do consumidor. O tema é responsabilidade civil dos estacionamentos por danos causados a veículos e objetos no interior deles. Complicado, né? Espera aí que eu vou explicar. Sabe quando vocês veem uma placa dizendo não nos responsabilizamos por objetos furtados ou danificados dentro desse estacionamento? Exatamente, aí você pensa, puxa vida, vou voltar lá, vou dar uma olhada se não esqueci nada, se meu celular não ficou lá, se minha carteira não ficou lá, vou estacionar de uma forma correta para ninguém riscar meu carro. Viu, ouvinte, fique calmo, eles são responsáveis sim. Tem uma súmula 130 do STJ que fala: a empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto de veículos ocorridos em estacionamento. Estacionamentos esses podem ser do supermercado, de uma padaria, de um açougue, estacionamentos que você paga para deixar seu carro lá, estacionamentos pagos, tá? Por que se compara o estacionamento pago com esses estacionamentos do mercado, do açougue, da padaria? Porque isso é uma oferta ao consumidor. Se você, por exemplo, tem um comércio e não tem estacionamento, num dia de pico você não tem onde estacionar, você vai procurar um outro mercado onde tem estacionamento. Então essa não deixa de ser uma oferta. Então o proprietário do estabelecimento se responsabiliza. Agora eu vou explicar para vocês qual que é a questão. Quando ele não se responsabiliza,
motivo de força, caso fortuito ou força maior. O que significa? Se acontecer uma questão humana ou natural que interfira nessa questão. O que é o caso fortuito? É um fato que não dá para prever, um fato imprevisível. Força maior, força da natureza ou força causada por alguma atividade humana. Por exemplo, guerra é uma atividade humana. Está acontecendo uma guerra, ele ficou seu carro dentro do estacionamento, não tem culpa, não é obrigado a pagar o proprietário do estacionamento. Agora, a força da natureza, um furacão, uma tempestade, uma chuva de granizo, isso é uma coisa que não dá para prever. Agora, se bater no seu carro, quebrar o seu vidro, furtar o seu som, furtar o seu veículo dentro do estacionamento, é obrigação do proprietário rever esse dano, viu? Esse dano material. Reparar esse dano. E é pautado dentro do Código do Consumidor, tá? Repete a lei novamente aí, viu, que você falou. Então é uma súmula 130 do STJ, mas está disposto no Código de Defesa do Consumidor, tá? E essa placa que falam que não é obrigado a reparar, está dentro do artigo 25 do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 25, vou fazer uma leitura rápida, Edivaldo. Ele fala assim: é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e em outras sessões anteriores. Então, o que significa? Essas placas aí não significam nada, ouvinte. Bater no seu carro, furtar o seu carro, furtar objetos do interior, são obrigados a indenizar sim. Entre na justiça, procure o JEC, procure o advogado. Fazer o BO, né? O boletim. Exatamente. Os meios probatórios são os tickets dos estacionamentos e o próprio boletim de ocorrência. Então, se você tiver o ticket com hora e horário, já beleza. Se furtaram, faz o boletim de ocorrência. Se danificaram, apresenta o ticket, mas procure seus direitos, não sejam lesados, viu, ouvintes? Chegando junto, tema do dia. Mais participações aí? Vamos falar quem está participando, Viler? Tem mais aqui, Edvaldo, tem mais gente participando aqui do programa, tá? Sim. Agora temos o Cleiton Augusto, que está participando. De onde? De aqui de Cesário mesmo. Cesário Lange. Exatamente, estuda lá na Uniso. Garoto bom, rapaz, de química, inteligentíssimo. Boa. Temos também a Giovana Franco de Tatuí. Estou repetindo porque ela disse que não ouviu falando o nome dela. Temos também aqui Rainara Alves, uma crush do Júlio Augusto. Pega o microfone aí, Julião. Julião, vai falando aí. Fala aí, Wellington, quem tá participando aí, Wellington. Fala aí pra gente. Aqui também tem o Ramon Augusto falando que tá adorando o programa, com vários quadros interessantes, e tá gostando muito. Que legal, Ramon. Obrigado, viu? Grande abraço pra você. Fica sempre com a gente. A gente andou falando por aí. Você quer se desenvolver? Vamos desenvolver profissionalmente, mentalmente, os conhecimentos? A gente vai fazer esse caldeirão. Isso aqui é igual aquelas panelas de feijoada. Você coloca todos os ingredientes e sai uma coisa boa, né? O que é isso que você falou do Júlio? Crush. Uma crush? Que isso, cara? Uma paquerinha aí. Agora Vai ter que resolver, hein? Meu Deus Já do tá céu. pra Quer dizer, resolver isso aí. na minha época... Beijo, Rainara. Foi muito legal, Era viu? a época da minha avó. Da minha avó, vamos paquerar. Mandar um abraço também pro meu Aquele pai lá, mancebo. Edivaldo, que tá ouvindo lá, o seu Zé Roberto Ô, Mendes. Zé Roberto, um abraço, Zé, grande amigo O pessoal da do gente, conselho cara. que trabalha com a gente, tenho certeza que está ouvindo, não interagem aqui pela internet. Sim, muita gente. Porque tem dificuldade. Os comércios, sim, o Cláudio Foramigo, um grande abraço. O pessoal da Stop Burger, o pessoal da Churrascaria Capital da Carne também. Estão lá o Renan, o pai dele, todos estão ouvindo a gente, estão sintonizados. Um grande abraço para todos esses. Maravilha, e até o final do programa, às 2h, nós vamos presentear você aqui com um delicioso e surpreendente lanche no oferecimento da Stop Burger. E logo, vai vir muito mais previsto aí para o programa Chegando Junto, começando muito bem. Vamos lá, o telefone, pode participar, 3246-3078 ou 99607-4974, é o WhatsApp, pelo WhatsApp aqui da rádio e também pela página Programa Chegando Junto, Facebook, página é a seguinte, Programa Chegando Junto, curtiu, né, compartilhou ou até mesmo comentou, você também vai concorrer a esse super sanduba. Esse sanduba para hoje, hein? É para hoje, pode deixar para amanhã. Vamos lá, Vitor. As diferenças culturais influenciam no Enem? Estado para estado, região para região, o formato da prova? Influencia sim, Edivaldo. A discrepância maior, né, está nas redações, né? Que
prova é uma prova de alternativa, então a questão interpretativa é meio que universal, né? Então vamos falar da redação. A gente estudou algumas teses sobre o formato da redação. Cada estado deveria aplicar um formato diferente. Cada questão de linguagem, por exemplo. A gente sabe que a língua portuguesa é uma língua muito rica e uma das mais completas do mundo. É uma língua muito difícil. É muito mais fácil aprender o inglês, o chinês, o japonês do que o próprio português. A sexta maior do mundo. A sexta maior do mundo. A língua portuguesa varia muito de estado para estado, até pela questão da nossa colonização, né, descobrimento e colonização. Então eu acredito que aplicar um tema para cada estado seria mais interessante, teria uma prova diferente para cada estado. Como que seria essa proposta, Divaldo? Essa proposta não é minha não, estou defendendo tese de outros profissionais e educadores da área. São coisas tá? já concretas. São coisas concretas, né? Quem sou eu para defender um tema? Eu apenas leio, observo, absorvo e estou repassando para o ouvinte ficar bem informado. O que esses profissionais sugerem? Vamos explicar o que eles sugerem. Eles sugerem um formato de prova para cada estado, dadas as variações. E o próprio órgão INEP aplicaria, mas ele continuaria fiscalizando, fiscalização seria nacional, só que a prova teria um formato diferente para cada estado. Eu não sei se meus colegas aqui concordam com essa tese. Você concorda com essa tese? Eu acredito que o INEP teria que trabalhar bastante nesse caso em adequar as perguntas certas, selecionar as perguntas certas para cada estado. Hoje em dia, a seleção das perguntas é feita por sorteio. Então, eles teriam que sortear o mesmo número, obviamente, de questões fáceis, médias e difíceis para cada estado. Por que isso? Para equivaler o mesmo nível de dificuldade do Enem no Brasil todo, né? Mas acho que o principal item que isso impacta é às vezes no tema da redação ou na própria escrita da redação, que muitas vezes pode ser corrigida por professores de outro estado que acabam considerando algumas coisas, algumas variações do português como erradas, né? Mas aí é o seguinte, essa questão, essa divisão cultural, entre aspas, né? A gente tem que entender a realidade de cada local. Então, de repente, para você ter uma ideia, no sul do país existe um dicionário próprio. Você sabia disso? Exato. Existe um dicionário próprio para eles. Eles têm uma espécie de dialeto. Como o Willer falou, o Brasil é imenso, né? É um país continental, né? Se divide. Então, não se compara, por exemplo, o sul do país, né? O formato, a cultura, com o norte do país, por exemplo. E ali também tem outros termos e tudo mais. Então você não vai jogar uma coisa... É muito difícil você fazer alguma coisa neutra no país, totalmente neutra, né? Então se você colocar um determinado dialeto do sul e jogar lá para o norte, vai ter essa diferença. Eu acredito que seja por isso que o formato das provas são diferentes também de cada estado, né? Na verdade não são diferentes, deveriam ser. Deveriam ser diferentes, né? Não são diferentes. Porque quem somos nós para julgar, por exemplo, se por exemplo, uma pessoa do Nordeste, de vez usar a palavra vamos conversar, usar vamos resenhar, não somos nós para dizer se está certo ou errado. Cada cultura tem um jeito. A única coisa que a gente pode cobrar é a escrita culta. Aquilo que está ali na ortografia, ali o cara tem que escrever corretamente. Mas falar e a questão da redação, por exemplo, usar termos como esse, eu acho que deveria passar. Porque no próprio Enem já caiu questões do carioca. Exclusivamente do carioca. Então, quer dizer, você é obrigado a sair desse universo e entrar ali, tudo bem. Isso vai trazer mais cultura, né, para qualquer um conhecer. Uma outra realidade, né, que você não vive. Exatamente, você vive ali na sala de aula, a professora é nativa dali, o aluno é nativo dali. Então, eu acho que é uma sugestão que a gente deixa aí, né, para chegar aí aos órgãos, né, sobre essa questão. E o Júlio? É o Júlio que vai participar agora, Júlio? Isso aí, Edvaldo. Olha, a questão que o Willer levantou sobre as provas serem diferentes em cada estado, eu acredito que não. Eu acho que haveria um certo preconceito. Você acha que não deve ser diferente? Não deve ser diferente a prova em si, a montagem, as questões. Mas a parte do dialeto, do português,
Concordo plenamente com o que vocês falaram, tá? Mas, Júlio, mas você acha que na sala de aula o que está sendo passado para o pessoal da região do norte ou nordeste está sendo passado também para o pessoal do sul ou do sudeste? É o mesmo conteúdo? Você acha que acontece isso? Olha, Edivaldo, É difícil de falar, né? é difícil de falar, né? É porque a gente vem aqui da região do sul, sudeste, né? E não sabemos o que está sendo passado lá. Mas na teoria era para ser a mesma coisa, correto? É correto. Assim, analisando que o Enem é uma prova idêntica para todos. Vamos especificar. Se a prova fosse, a prova está sendo universal, mas o ensino não é universal. Exatamente. Então a gente muda a prova ou universaliza o ensino. Chegando junto, piadas sem graça. Eu espero que essa piada seja realmente sem graça. Vamos lá, Wellington. Eu vou até chamar o Júlio. O Júlio, eu tenho uma coisa pra contar pra você hoje, Júlio. Fala, meu amigo. Mas eu espero que seja um assunto sério, né? Não, na verdade é uma pergunta primeiro, antes de tudo. Você já fez o Enem, Júlio? Olha, cara, você já pediu? Eu nem. É brincadeira, não. É assim, esse é o nível, Júlio. Esse é o nível. É o nível esse? Então vamos me preparar aqui, vamos me preparar para o Meu, mas falando sério agora, por acaso. Não, espera um pouquinho. Vocês têm certeza que essa piada sem graça, ela foi até engraçada. A gente tenta, né, Edvaldo? Outro dia teve um cara que me mandou uma piada do Enem. E eu achei engraçado. É o Mike, você sabe o Mike? Sei. O Mike é figura, é um personagem aqui na cidade de Cesarolândia, né? Aí ele falou assim, as meninas não querem mais estudar. Eu falei, mas por que, Mike? Porque elas só querem fazer no Enem. Neném. Meu Deus. Ouvinte, Elas não querem mais estudar mais escola particular. Eles querem fazer o neném. Essa é uma disputa acirrada, então, hein? Mas então eu vou vir com uma melhor, então, pode ser? Vai, melhor nível, vai, só. Vamos melhorar, então? Por favor. Ô, Júlio, fala pra mim, então, sabe o Flash? Você conhece o Flash, que é o super-herói que corre e tal? Sim, com certeza. Fale pra mim por que quando o Flash quer lembrar de alguma coisa, de algum acontecimento na vida dele, ele pega e veste uma roupa preta. Não sei, olha, por quê? É porque ele tenta ter um flashback. Ah, meu Deus. Flash. Eu confesso que essa foi boa. Não, tem outra aí, vai. Eu quero te Você fazer não me uma- convenceu. Ah, o Júlio vai Eu quero agora. te fazer uma pergunta, Wellington. Essa é pra tirar o programa do ar. Bem começou, mas mal terminou. Diga lá, Júlio. Então, a minha pergunta é o seguinte. Você sabe o que o carteiro foi fazer na feira? Não, Júlio. O que o carteiro na feira, Júlio? Olha, Wellington, uma carta na manga. Meu Deus do céu. Ficou perdido aqui, meu Deus Essa do foi céu. boa, eu gostei dessa. Tem mais uma pra acabar ou não? Putz, pra acabar, então, Tem vai. mais alguma? Vai. Vai, pra acabar, então. Júlio, você sabe que esses dias eu tava tomando banho e eu senti, como naquele filme Psicose, eu senti alguém me observando no chuveiro. Certo. Aí eu olhei pra um lado, pro outro, não vi nada. Mas eu senti ainda aquela sensação de alguém me observando. Sabe por que disso? Olha, Wellington, confesso que não. No meu banheiro tinha um vidro de shampoo reparação total. Aí ele volta. Já deu. Vai, toca o barco aí de volta. Vocês estão de Segue o parabéns. baile. Palmas pra vocês. Vocês são péssimos de piada. É sem graça. Então, parabéns. Vale a pena o 4. E o pessoal tava esperando por isso, hein? Por isso, Por isso. Olha, gente, já que vocês estavam esperando por isso, mande algumas coisas pra gente também. Ajude a gente a fazer aqui o Chegando Junto e esse quadro Piada Sem Graça. Volta sábado que vem. Chegando junto, tema do dia. Voltando ao nosso tema, já estamos caminhando aqui para o final, né, da nossa discussão, do nosso debate, que está muito bem elaborado. O WhatsApp da rádio, uma alusão para o Geninho. É o Geninho do Brasil. Amanhã por aqui, hein, Geninho? Ele está dizendo o seguinte: show de bola, o novo programa. Edivaldo e toda a galera aí, parabéns, viu? E a toda a direção da rádio e toda essa juventude. Tá em casa ouvindo, curtindo a gente. Abraço, Geninho, obrigado aí, viu?
já deu algumas sugestões aqui, a gente já vai passar para a pauta, viu, Geninho? Vamos discutir isso aqui, essa sugestão sua. Mais alguém aí, gente? Capitulando aí, o pessoal que estava acompanhando aí, o William Cardoso continua aqui dando sugestões, Giovana Franco também, o professor Alexandre Junger lá de Sorocaba. Professor, aguardando o senhor aqui, viu? Prazer tê-lo aqui, viu, O senhor vai vir aqui, a gente já definiu o tema lá na faculdade, a gente vai falar sobre impeachment, Divaldo. No mês de dezembro, galera, a gente vai passar a data para vocês. A gente vai falar de impeachment. O professor é especialista em direito constitucional, ele vai explicar como que faz o processo de impeachment, eleições diretas, indiretas, todo o processo legislativo e político do Brasil. É muito interessante esse tema aí, Divaldo. Muito mesmo, com certeza. Ainda tendo a ilustre presença aqui do professor Alexandre. Exatamente. Alexandre Junger, procurador do município de Sorocaba. De Sorocaba, puxa vida, vai ser uma honra recebê-lo aqui, viu? Com certeza, estou ansioso pela vinda dele aqui. Com certeza. Bom, vamos já arrematar aí a questão do Enem. Também daqui a pouquinho as pérolas do Enem. Vamos, Edvaldo, recapitulando a questão do Eduardo Suplicy. Deixa eu só lembrar isso aí, bem lembrado, viu, Viller? É o seguinte, o Viller, durante a semana, lá no campus da Universidade de Sorocaba, assistindo a palestra, estava lá, até mesmo para cumprir aí a carga horária do ensino do curso de Direito, acompanhou e entrevistou nada mais, nada menos que o então senador e agora atual os vereadores da cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy. E qual foi a opinião dele? Infelizmente, a entrevista, felizmente a entrevista está no nosso Facebook, programa Chegando Junto, você vai lá, acessa. Mas o áudio não estava tão bom para que a gente pudesse reproduzir aqui na rádio, né? Mas com isso a gente vai aprimorando. Mas fala qual a conclusão dele aí sobre o assunto. A gente, então, eu estive com o Eduardo Suplicy lá na Uniso e ele deu a opinião dele sobre o tema. E o que eu abordei com ele foi a questão de diferenças, de instituições públicas e privadas. Recapitulando o ouvinte que ligou o rádio agora, a gente já abordou no primeiro bloco essa questão, mas a gente gostaria de reforçar no debate. Então a pergunta, o questionamento é o seguinte: a prova do Enem é justa, dada a diferença entre o ensino público e o ensino privado? Então, aí fica esse questionamento. A gente vai debater, discorrer sobre esse assunto. Vou dar logo minha opinião já, para começar. Eu estudei em instituição pública. Fiz meu ensino médio, um ensino fundamental de primeira a oitava série aqui, que antes não era nono ano, nem nada, era oitava série. Fiz aqui na Escola Francisco Mendes e na Escola Franco Montoro. Tive excelentes professores. O ensino aqui em César Lange, na minha opinião, é inquestionável, um ensino muito bom. E passei no Salles Gomes, que é técnico lá em Tatuí, para fazer o ensino médio. Certo. E lá também tinha muitos alunos que deixaram a instituição privada para ir lá porque os pais não queriam mais pagar essa mensalidade, que é altíssima, e sabendo que ia manter o mesmo nível de ensino lá no ensino médio. E lá no ensino médio eu fui preparado para fazer a prova do Enem. Todos os dias a gente tinha matérias e falando em vestibular, os professores incentivando a gente a passar em universidades públicas, e eu tive esse ensino. Mas e esses alunos que, por exemplo, estudam em outras instituições, onde tem classes superlotadas, professores que não vão até a instituição, professores que não estão de licença e não tem substituto, e daí? Esses caras estão em pé de igualdade? Esses alunos estão em pé de igualdade com um aluno que está na instituição privada, que está recebendo essa preparação que eu tive no Salles e que o pessoal recebe no rango, no objetivo, no educativo, no ideal da vida? Será que estão preparados mesmo? Será que estão em pé de igualdade? Isso aí foi discutido bem, foi falado bastante, né, Viller, aqui. Foi. E a gente chegou à conclusão que não. Que não, Infelizmente não. Mas que também chegamos à conclusão que se o estudante tiver força de vontade, ele tem bastante ferramentas em mãos para que possa otimizar os estudos. Ir lá ter aula. E quando não tiver aula, buscar a aula na internet. São ferramentas que podem ser utilizadas. Ainda continua em desigualdade, mas são ferramentas. Também vai do empenho do estudante. Ficou claro aqui no debate. Tal a história. Quanto mais defasado for o ambiente dele, mais ele vai ter que correr atrás. Aí vai depender da força de vontade de cada um em correr atrás dos seus objetivos. Isso daí, ambiente, a gente fala duplo, né? Tanto em casa quanto na própria escola. Exato. Se ele não tiver aquele acompanhamento dos pais, aquela história toda que a gente sabe, inclusive o Viller, que faz parte do Conselho Tutelar,
sabe muito bem da importância, do papel importante que os pais têm com os filhos, né? Na questão da educação. E se não tiver uma alimentação boa, a gente sabe que a realidade do país é assim. Tem jovens que chegam na escola desnutridos, né? Em função da questão social, da questão econômica. Então isso daí jamais passa a ser realmente uma questão injusta, como a gente leu no início aqui a matéria da Veja, falando sobre o Enem. O jovem chega lá desnutrido, cansado, desmotivado, tem que ir trabalhar para ajudar até sustentar a casa. À noite, chega lá um caco, dorme na sala de aula, não tem poder de concentração mental, né? Ele está deficiente de hormônios, de substâncias, de proteínas e daí por diante. Como é que a gente vai ter um país, né, que fala assim, país do futuro, não sei o que lá e tal, aquela coisa, mas, poxa, um jovem, eu fico até com dó, mas tem muitos e muitos, não são poucos, não, são muitos, né, que passam por essa situação e enfrentam essa adversidade. Quer dizer, a evolução dele fica precária. Fica pelas desigualdades sociais, exatamente, ele não evolui, o país não evolui, não se desenvolve, poxa. Eu acredito que temos que equiparar para depois tentar equiparar para depois igualar. Igualar e assim, o programa, quando a gente iniciou a ideia de criar esse programa, né, de produzir esse programa juntos aqui, né, eu acredito que o intuito do programa é esse, dar voz para esses jovens, né? Aqueles que estão em boas condições, que junte-se a nós. E também conscientizar aqueles que estão em boas condições que existem outros jovens que não estão nessas condições. Cara. Conscientizar mesmo nas condições do jovem, na cidade, na região e no país. Não é porque estamos vivendo aí essa violência desregrada aí, fora de controle, ou dominada pelas milícias, que a gente também vai falar, não, porque o fulano lá, não vamos colocar tudo num balaio de gato. Não vamos ser solidários também, senão é isso. O sistema, eles querem matar isso dentro da gente. Matar essa questão da solidariedade, dos valores, né? O sistema de domínio ideológico que a gente sabe. Né? Por isso que quando uma pessoa chega falando que se uma pessoa não foi bem sucedida, foi porque ela não teve capacidade, não teve esforço próprio, não tem como levar isso tão a sério, porque alguns fatores não dependem só da pessoa. Não vamos, não estamos aqui alimentando o sentimento de vitimismo. Não é isso? Não, porque eu sou assim, porque eu sou negro, porque eu sou pobre, porque eu sou isso, aquilo, né? Não é isso. Não, isso que a gente tá alimentar falando. o vitimismo não é correto. Cada um é responsável pelos seus atos. Mas a gente tem que dar condições para as pessoas se desenvolverem. Exatamente. Porque as pessoas que estão em pé de desigualdade têm que brigar, lutar em dobro para chegar num patamar, para poder igualar, para depois tentar superar quem não está nessas situações. Então, a gente tem que primeiro dar condições e depois cobrar. Não adianta falar, fulano não chegou porque não quis. Não chegou porque não teve oportunidade. Deu oportunidade. A corrida, Rivaldo, é diferente. Um cara que larga na frente, tem uns 50 metros à frente, quem vai ganhar a corrida? Quem está 50 metros à frente. Então, a função do Estado é igualar essas desigualdades para que as pessoas possam chegar ao seu pleno desenvolvimento aí, né? Sem dúvida. Bom, concluindo também, o Everton já falou, o Willer, né? Concluindo também, Júlio, sobre o tema. Olha, Edivaldo, eu acredito assim, existe uma frase que diz que o sol nasce para todos, né? Mas aí você tem que ver, realmente nasce para todos ou não? Realmente, assim, na questão figurativa, né, Júlio, você está colocando muito bem. O Sol em si, o astro, ele nasce para todos. Mas, nessa questão figurativa, muitas vezes, mesmo com esse Sol que a gente, né, que alimenta, que nos dá energia, muitas vezes o dia está nublado para muitos. Não é? Posso fazer uma analogia aqui? O sol nasce para todos? Nasce. Quem tem a visão melhor? Quem está no topo da montanha ou no fundo do vale? No topo da montanha. Com certeza quem está no topo. Exatamente. Mas a gente não pode usar isso como desculpa para ficar parado no mesmo lugar. Exatamente, concordo com você. Vitimismo, não. Todo mundo é senhor da sua própria sorte. O Reinaldo?
O Reinaldo acaba de engolir o próprio espirro. Você vai ver no Facebook os bastidores aqui. A gente está falando no rádio, não dá para transmitir imagens, né? Nem odores e daí por diante, mas as imagens... E o canal no YouTube também, Edivaldo. O canal no YouTube e no Facebook a gente vai fazer uma boa edição aí. Mas, Reinaldo, encerra aí também faz o seu comentário final. Manda um recado pro jovem, vai, manda aí, você que tem 19 anos e está iniciando sua carreira profissional. Meu recado para vocês é que estudem bastante porque é importante mesmo, é realmente importante, leiam bastante, assistam coisas que acrescentem no seu conteúdo, realmente, não fique só, tipo, sei que série é legal de assistir, anime é legal de assistir, mas assistam coisas que tenham conteúdo realmente. Isso aí, Reinaldo, belo recado. E parece que alguém trouxe as pérolas do Enem? Trouxemos as pérolas do Enem. É o Reinaldo? Isso não é mesmo. Chegando junto, pérolas do tema. Em que consiste, Reinaldo Soares, as pérolas do Enem? São trechos muito originais, diga-se de passagem, que aparecem na redação. O primeiro, então. As moléculas de água congelam... Vou ler de novo. As moléculas de água, quando congelam, viram duréculas. Duréculas. Peraí, a gente voltou pro Não, cara pera sem um graça. pouquinho, Isso não é o cara sem graça? Dá pra colocar os Escreveu dois isso na juntos. prova, Reinaldo? Escreveram isso na prova. Poxa vida. Como que é? Fala, Viram fala. duréculas. Vamos lá, vamos recapitular o que você falou. As moléculas de água, quando congelam, viram duréculas. E o que mais? Tem mais alguma podre aí? Alguma ruim? O que mais falta no Brasil é a falta de ética. A falta de ética. O que mais falta no Brasil é a falta de ética, né? Então a gente tem que ser mais antiético. Então, É boa, tem mais alguma? tem que. Fala perto do microfone. Cada vez mais pessoas querem conhecer sua família através de árvores ginecológicas. Ai, cara, isso não é coisa inventada, não. Isso aí provavelmente é a redação. Será que o Né? professor que tá corrigindo isso aí dá risada, Edivaldo? Meu Ah, Deus com do céu. certeza. Se eu falar pra você que... Eu acho que diverte o Se professor. eu falar pra você que o tema, como a gente sabe, o tema da redação foi a dificuldade de formação dos surdos no país, né? Um dos alunos, ao ser indagado qual seria a solução para enfrentar essa desigualdade, ele colocou: para solucionar o problema dos deficientes auditivos, eu acho que tinham que ter mais rampas nas escolas. Eu acho que ele se confundiu um É que o pouquinho. cara anda com a orelha, né? O cara eu acho anda que com a orelha. É igual, Meu Deus do Teve céu, gente que cara. confundiu o surdo com o instrumento. Com o instrumento? Surdo. é igual ouvi o pastor falando, aqui a gente faz o cego andar e o surdo enxergar. Aí é fácil, né, Edivaldo? É fácil. Bom, vamos ao sorteio? Vamos. E atenção você que participou. Ô, Reinaldo, puxa a câmera aqui pra cá pra nós pegar vocês agora que a gente vai encerrar. O sorteio, vamos lá. Que rufem os tambores. Lá vai. Quem vai lançar o sorteio Atenção. é o Júlio Augusto. O Júlio Augusto, você que participou aqui do programa Chegando Junto, já estamos no final. Passa rápido, hein, rapaz? A gente achou que ia ser, né, uma coisa mais lenta, o processo ia ser mais devagar, mas passou rápido. Conseguimos aqui, né, cumprir este dia, essa missão, começo, meio e fim, os quadros, né, tudo em dia. E a gente lembra que a partir de hoje e a partir de todos os sábados, hoje e em todos os sábados, programa Chegando Junto do meio-dia às 2, com essa juventude, com a sua participação. facebook.com/programa Chegando Junto. Júlio, o ganhador do delicioso lanche no oferecimento da Stop Burger. Edivaldo, o ganhador de hoje é o Rodrigo Camargo. Rodrigo Camargo. Ei, Rodrigão. Rodrigo. Ei, Rodrigão. É só passar a partir de que hora? A partir das 15 horas pra pegar o vale e ir Pera um direto. pouquinho. Fala de novo, Júlio. Pera um pouquinho que falhou o microfone. É verdade. É o contato ali. Agora, vamos lá. Edivaldo, é só Isso. passar a partir das 15 horas, pegar um vale, lanche com a gente e ir diretamente na Stop Burger. Pegar onde? Aonde? Aqui na rádio.
Não é melhor a gente passar o nome pro Diego? A gente vai passar o nome pro Diego também. E aí o Rodrigo, apresenta o RG. Tá? Isso. É porque senão o Rodrigo vai procurar esse vale aí, não vai achar e vai ficar sem A gente entra em contato com ele e deixa tudo certinho. certinho e avisa o Diego lá, dentro da Stop Burger, para apresentar o RG. Né? Edivaldo, eu queria dar um recado. Pode falar, é o Juliano. seguinte, todo sábado, no final dos programas, a gente irá sortear um brinde. Tem que compartilhar e marcar 2 amigos lá na página. Fique atento à página que vai vir outras promoções Ao também. longo da semana a gente vai A semana a página não para não, é só de sábado que a gente vai aparecer não, hein? Legal, vamos encerrando essa primeira edição do programa Chegando Junto e também queremos a sua avaliação, viu? Depois aí os comentários, né, agradecendo aí a Stop Burger. E você, né, que ouviu, sabe que já existe este produto aí do audível e visual? Colabore também, ajude-nos a manter esse programa e crescer muito mais. E a gente vai conseguir atingir os objetivos, que é descomplicar assuntos complexos. Essa é a nossa missão, né, Guilherme? É isso aí, Edivaldo. Descomplicar assuntos complexos, trazer informação e diversão para o ouvinte. Legal. Eu sou Edivaldo Ramos, jornalista e radialista aqui pela Estúdio FM, com o Wellington Rodrigues, Viler Mendes, Júlio Augusto e Reinaldo Soares. Até sábado que vem, galera! Você ouviu na Estúdio FM o programa Chegando Junto, todos os sábados do 12h às 2h. Conheça mais do programa na nossa página facebook.com/Chegando Junto.